Agora nós vamos falar o lucro real, PIS e COFINS. Veja, qual que é o tratamento de PIS e COFINS? E tudo isso que eu estou falando para vocês está gerando uma confusão geral entre os contadores por conta da legislação de PIS e COFINS que foi recentemente alterada. Foi recentemente, nem tão recente assim, mas ainda causa confusão. Por isso que as soluções de consulta são tão recentes, são de 2019, certo? Veja, aqui a Lei 10.833 de 2003 diz o seguinte, que o PIS e o COFINS é não cumulativo, né? A regra geral, o lucro real é regime não cumulativo, tá? Entenda isso. O regime não cumulativo é a alíquota de quanto, Gabriel? 1,65 e 7,6. O que diz a lei? Que não integram a base de cálculo o resultado positivo da avaliação do investimento. Não é tributado no PIS e no COFINS o lucro dividendo e nem a equivalência patrimonial, certo? Então é importante só separar isso, porque uma coisa é a equivalência, a outra coisa é o lucro, e a outra coisa é o ganho que eu tenho na venda, certo? Então aqui a equivalência e o lucro não é tributado no PIS e no COFINS, é excluído da base. Ok, o PIS e COFINS ele fica sujeito à incidência cumulativa quando tiver receita da alienação de participação societária. E é isso daqui que teve a recente alteração na lei, foi incluindo no artigo 10 da 10.833, que permanecem sujeitas a COFINS, ou ao PIS cumulativo, né? A incidência cumulativa de PIS e COFINS, que é o quê? Lá nessa lista, tem, por exemplo, transporte de passageiros, tem o lucro presumido, que fica no cumulativo, tem o transporte de aéreo, certo? Tem os hospitais, e tem também as receitas da alienação de participações societárias. Gabriel, mas receita de participação societária é justamente do nosso caso de holding, exatamente. Então está dizendo o seguinte, se a empresa vem, aliena a participação societária, fica sujeito ao regime cumulativo no lucro real. O que isso quer dizer? Qual é o impacto que isso tem na tributação? O impacto que isso tem é o seguinte, a lei, como ele fica sujeito ao regime cumulativo, a Lei 9.718 de 98 vai falar da incidência cumulativa. Qual que é a alíquota de PIS e COFINS no cumulativo? Aí a alíquota, nesse caso, vai ser o seguinte, segundo a própria lei alterada de 2014, né, diz que a Receita vai pagar, sobre a receita decorrente da alienação de participações societárias, deve ser apurada mediante a aplicação da alíquota de 4%. 4% que vai pagar. Então, aqui, eu tenho a tributação de 4% total. Tá? Então, gente, eu preciso destacar com vocês aqui que a alíquota é diferenciada, 4,0,65. 4,0,65. E qual que é a base de cálculo? A base de cálculo também é diferente, porque fala o seguinte, que a pessoa jurídica poderá excluir da base de cálculo da contribuição do PIS, da COFINS, incidente sobre a receita, da alienação da participação societária, o valor despendido para aquisição. Bom, o que isso quer dizer? Que se eu vendo a participação societária, eu vou tributar sobre o lucro 4,65. Gabriel, quer dizer então que eu vou calcular, se eu comprar uma participação de 500 mil, vender por 700, eu vou tributar somente sobre 200, é isso? Sobre a diferença. Exatamente. Eu comprei por 500, vou vender por 700, vou tributar só sobre 200, certo? Contudo, calma. Isso daqui só vale para quem? Só vale para quem para quem vende participações temporárias, que está no estoque. Se tiver no estoque, beleza. Se tiver no ganho de capital, no permanente, sujeito ao ganho de capital, não paga PIS e COFINS. Rapaz do céu, cada enxadada uma minhocada. Então, assim, olha só o que diz essa solução de consulta de 2017. Para fins de incidência do PIS e da COFINS, as receitas decorrentes da alienação de participações societárias recebem o seguinte tratamento. Estão sujeitos à apuração cumulativa das contribuições e somente integram a base de cálculo das referidas contribuições caso estejam compreendidas na receita bruta da pessoa jurídica. Quando que está na receita bruta, gente? Quando que está na receita bruta? Quando está no ativo
circulante, quando vai vender como se fosse estoque temporário, né? E circulante. Aí eu vou classificar como receita bruta. Mas, Gabriel, se não é receita bruta, tiver no permanente, ele vai ser o quê? Como ganho de capital. E aí não é receita bruta, é ganho de capital. E aí, caso se trate de participações permanentes, na letra B aqui, ó, na dicção dos dispositivos transcritos, ativo não circulante, classificado como investimento, que é o caso da holding familiar, se vender no lucro real a participação, não estão compreendidos na base de cálculo das contribuições, ou seja, não paga PIS e COFINS, não paga. Só que ele vai ter que pagar 34% de imposto de renda, mais o adicional, mais a CSLL, total, resumindo, 34% sobre o valor do ganho, certo? Então, é isso que ele tem que ficar ligado. E a letra C é o seguinte, caso se trate de participações societárias não permanentes, ele coloca temporárias, estão compreendidas na base de cálculo, podendo excluir da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita, da alienação da determinada participação societária, o valor despendido para a aquisição dessa participação. Significa dizer o quê? Que eu vou tributar só. Se eu compro e vendo participações de várias empresas e deixo tudo como se fosse estoque, aí eu tributo 4,65 sobre a diferença de 700 menos o custo de 500, ou seja, 200. Então, é essa a regra no lucro real. Beleza? Bom,